O Coliseu, pedra, política e espetáculo. Mas vocês já se perguntaram o que havia por trás daquela fachada imponente, sob a areia, atrás das arcadas, no grande mecanismo que tornava possível o impossível no mundo antigo? Descubra o Coliseu de um jeito inédito, não apenas como ruína ou cartão postal, mas como uma máquina social e técnica, um edifício pensado para impressionar, controlar e durar. E é sob a areia que mora o segredo. Voltemos no tempo. Em 64 DC, Roma ardeu em incêndios que consumiram bairros inteiros. Do luxo que emergiu depois daquele fogo, nasceu a tensão. Nero ergueu a Domus Áurea, palácio de mármores e lagos, uma ostentação privada que ofendia a população. Anos mais tarde, a resposta veio em pedra pública. Vespasiano, vindouro à dinastia Flávia, ordenou a drenagem do lago artificial da Domus Áurea e destinou aquele espaço ao povo, um anfiteatro cujo gesto era ao mesmo tempo utilitário e simbólico. Construir um enorme palco de espetáculos no lugar do luxo exclusivo era política em pedra. Um empréstimo de prestígio devolvido aos cidadãos, uma imagem de poder que se transformava em espetáculo. Se quer descobrir os segredos que os guias não contam, inscreva-se agora e fique até o final. Vamos desmontar o Coliseu bloco por bloco, sentindo a poeira das pedras e ouvindo o ranger das roldanas. A construção começou por volta de 72 DC e se acelerou com uma urgência impressionante para os padrões antigos. A inauguração oficial ficou por volta de 80 DC durante o reinado de Tito. O ritmo foi imposto pela vontade política, erguer uma obra que consolida uma dinastia. Materiais distintos foram combinados com engenhosidade. O travertino, pedra calcária resistente, formou as caras visíveis. O tufo e os tijolos deram corpo às estruturas internas. E o chamado concreto romano, uma mistura de cal e agregados, diferente do concreto armado moderno, permitiu moldar abóbodas e fundações em larga escala. Tudo isso erguido sem guindastes elétricos, sem gruas modernas. Enormes blocos eram movidos por guinchos manuais, roldanas e treliças de madeira. Equipes de operários, muitas vezes escravizadas ou recrutadas como trabalho obrigatório, puxavam cordas e acionavam capstãs. A logística era imensa: pedreiras, transporte por carroças e barcos, armazenamento e encaixe preciso. Alguns historiadores estimam que dezenas de milhares de trabalhadores se revezaram durante anos para levantar aquele anel de pedra. A técnica era ao mesmo tempo simples e sofisticada. Os arcos, repetidos em série, não eram apenas ornamento, eram soluções práticas para dispensar o peso e distribuir cargas. As abóbodas permitiam vãos amplos sem pilares centrais. As ordens arquitetônicas, do robusto toscano na base ao mais leve jônico e coríntio nos níveis superiores, comunicavam hierarquia e estética. A obra vista por fora anunciava a ordem, por dentro alojava um sistema pensado para fluxos humanos eficientes. As dimensões e a organização social faziam do Coliseu um modelo de engenharia social. A caveia, termo latino para as arquibancadas, acomodava o público segundo regras claras: entradas numeradas, setores reservados por classe social e gênero, assentos de honra para senadores e magistrados. Os vomitórios, não banheiros, mas as passagens de saída, eram corredores e arcos projetados para esvaziar a caveia rapidamente, como em um estádio moderno onde multidões circulam com precisão. Estima-se que a capacidade variou conforme épocas e configurações, num número frequentemente citado entre 50.000 e 80.000 espectadores. Trata-se de estimativas que dependem de suposições sobre o espaçamento dos assentos e modulações espaciais ao longo dos séculos. O velarium, o grande toldo que cobria parte da arena, protegia do sol e da chuva. Para desenrolá-lo, eram necessárias cordas, mastros e uma equipe especializada. Marinheiros experientes, possivelmente provenientes das forças navais imperiais, eram responsáveis por estender e recolher aquela imensa vela, e alguns historiadores sugerem que a frota local fornecia esse pessoal durante os jogos. Mas é sob a areia, no que hoje chamamos hipogeu, palavra grega que significa baixo da terra, que reside o clímax da engenhosidade.
Imagine um submundo de corredores estreitos, câmaras, poços e rampas, uma pequena cidade subterrânea dedicada ao movimento em ação. Cá embaixo havia jaulas para animais, compartimentos para equipamentos de cenografia, oficinas para afiar lanças e reparar armaduras, e uma malha de passagens que conectavam entradas posteriores à arena. O hipogeu era dotado de plataformas elevatórias e mecanismos de elevação, pisos de madeira apoiados sobre estruturas que, por meio de roldanas e cabos, podiam emergir na arena subitamente, transportando feras, cenários ou combatentes. Trampolins e alçapões possibilitavam aparições inesperadas, gaiolas eram içadas, cenários móveis transformavam a cena em minutos. Como funcionava isso na prática? Primeiro, durante a madrugada, animais trazidos de longe, leões, elefantes, ursos, eram alojados nas cageries do subsolo. Escravos e tratadores preparavam os aparatos, cuidavam das redes e das plataformas e posicionavam as máquinas cenográficas. Ao toque do sinal, após fanfarras e ritos de abertura, as roldanas eram acionadas. Homens em capistã giravam cilindros de madeira, multiplicando força e levantando palcos ou jaulas. Alguns sistemas empregavam contrapesos para estabilizar movimentos bruscos. Outros dependiam de cordas resistentes e de uma coreografia humana precisa. Em questão de minutos, a pista de combate podia se transformar. Um cenário de caça se erguia, seguido por uma cena de execução, depois por uma luta de gladiadores e, em ocasiões especiais relatadas nas fontes, havia tentativas de recriar batalhas navais. Sobre essas naumachia há debate. Existem relatos de anfiteatros inundados e de espetáculos aquáticos, mas a escala e a frequência com que o Coliseu foi realmente alagado são questões ainda discutidas entre os especialistas. O que é consensual é que o hipogeu foi concebido como espaço de transformação contínua, capaz de modular a arena para diferentes espetáculos em poucas horas. O efeito sensorial desses eventos era poderoso. Imagine a Sinacaveia, o cheiro bruto de couro, sangue e esterco, a poeira fina levantada pelos passos de milhares, o barulho de trombetas, tambores e passos, a luz forte do sol sendo modulada pelo velário, o ruído de carne e metal colidindo, interrompido por um silêncio repentino quando o público prendia a respiração. Era entretenimento, claro, mas também espetacularização da ordem social, e isso nos leva ao funcionamento político do edifício. Pão e circo, a famosa expressão panemit circenses, resume uma faceta da função imperial. Os jogos forneciam diversão, alimento simbólico e, não raramente, distribuição direta de bens. Ao patrocinar espetáculos, o imperador comprava legitimidade, a gratidão do público, a exibição da munificência e a contenção de tensões urbanas. Mas não era apenas benevolência. A arquitetura do Coliseu também funcionava como propaganda. Inscrições, imagens e procedimentos protocolados reafirmavam a imagem do poder flaviano. As cerimônias de inauguração com jogos grandiosos imprimiam o nome da dinastia nas memórias das massas. Controlar a cena pública significava controlar narrativas. Ainda hoje, ao caminhar pelas arcadas, é difícil separar a beleza técnica do aparato de poder que ela servia. Com o passar dos séculos, o Coliseu mudou de função, e sua sobrevivência deve muito a essas transformações. No final das lutas e combates que marcaram os séculos iniciais da era cristã, o anfiteatro perdeu sua primazia como palco de espetáculos mortais. As causas são múltiplas: mudanças de sensibilidade, pressões econômicas, legislação imperial, crises e o esgotamento de recursos. A partir da Antiguidade Tardia, partes do Coliseu foram apropriadas como fortaleza por famílias nobres. Mais tarde, durante a Idade Média, a estrutura serviu de pedreira. Blocos de pedra foram retirados para construir palácios e igrejas em Roma. Em 1349, um grande terremoto causou o colapso de um trecho significativo da fachada sul, um lembrete da vulnerabilidade das construções diante das forças naturais. No decorrer do segundo milênio, o lugar acumulou camadas de sentido. Relatos e tradições cristãs atribuíram ao Coliseu um espaço intermediário entre martírio e memória, interpretação que se consolidou em certa época e que motivou atitudes diversas por parte das autoridades eclesiásticas.
É crucial assinalar que a presença de mártires no Coliseu é uma leitura historicamente complexa e, em muitos casos, interpretativa mais do que documental. Historiadores debatem até que ponto práticas de execução e relatos hagiográficos se sobrepõem no local exato das arenas. Entre os papas e a cidade, a relação com o Coliseu foi ambivalente. Havia quem reutilizasse seus materiais e havia quem defendesse sua preservação como sinal religioso ou patrimonial. No século XVIII e particularmente no XIX, com o avanço do sentimento nacional e do interesse arqueológico, surgiram esforços mais sistemáticos de conservação. O Risorgimento italiano também leu o Coliseu como símbolo da continuidade e da grandeza de Roma, incorporando-o à identidade nacional. Hoje, o Coliseu é um dos destinos culturais mais visitados do mundo e um campo contínuo de conservação. Restauros periódicos tentam frear a erosão causada pela poluição, vibração do trânsito e pressão do turismo de massas. Arqueólogos e engenheiros trabalham para estabilizar o que resta, enquanto pesquisadores buscam compreender camadas enterradas. A tensão entre abrir os espaços ao público e proteger materiais antigos é constante. Caminhos delimitados, passarelas e restrições fazem parte do esforço para equilibrar fruição e preservação. Ao mesmo tempo, o Coliseu segue sendo palco de debate sobre memória. Como contar sua história de forma responsável, sem mitificar, sem apagar as violências, mas sem reduzir o monumento a mero relato de barbárie? Voltando ao hipogeu, ao centro deste documentário, entender esse submundo é entender o submundo como um sistema técnico que coreografava o imprevisível. Para além da mitologia dos gladiadores, havia uma logística meticulosa, cronogramas, estoques, hierarquia de pessoal e um fluxo de objetos e seres que transformavam a arena muitas vezes ao dia. Havia oficinas onde tocava-se metal, costuravam-se armaduras, reparavam-se redes. Havia salas para preparar os condutores de animais e alojamentos para os carregadores. Havia ainda bilheteria rudimentar, inscrições e marcações numeradas nas arcadas indicavam portões e setores. Pensava-se a circulação para reduzir congestionamentos. Este controle do movimento permitia que dezenas de milhares entrassem e saíssem com relativa rapidez, um feito logístico que surpreende até os engenheiros contemporâneos. Imagine agora uma sequência de espetáculos em um único dia. Pela manhã, venações, caçadas que colocavam animais selvagens contra caçadores e entre si. Tratadores coordenavam o acesso às jaulas e os elevadores do hipogeu traziam as feras ao nível da arena. Ao meio-dia, execuções públicas ilustravam leis e punições. Autoridades sinalizavam pela visibilidade a presença e a justiça do Estado. À tarde, os combates de gladiadores, nem sempre mortais, embora muitas lutas terminassem em ferimentos graves ou morte, atraíam multidões e apostas. O espetáculo misturava habilidade, coragem e cálculo político. Em certas ocasiões, segundo as fontes, encenações marítimas tentaram recriar batalhas navais. Sobre isso, novamente, há discussão. Seria o Coliseu capaz de grandes inundações? As evidências arqueológicas do hipogeu apontam para sistemas de drenagem e estruturas pesadas no subsolo, que parecem incompatíveis com repetidos alagamentos em larga escala, o que leva muitos especialistas a sugerir que as naumaquia eram eventos excepcionais, talvez encenados em estágios anteriores ou com métodos diferentes. Aqui a prudência historiográfica é necessária. Existe material documental, mas sua interpretação varia. Ao mesmo tempo que o Coliseu foi vitrine de técnica, ele foi palco de contradições morais. A magnificência arquitetônica conviveu com a violência ritualizada. O entretenimento servia tanto à coesão social quanto à demonstração do monopólio da vida e da morte por parte do poder. Não se trata de condenar anacronicamente hábitos antigos, mas de reconhecer que a beleza das arcadas e a engenharia brilhante não apagam a dimensão humana do sofrimento exibido ali. Uma narrativa equilibrada precisa abrir espaço para admiração e crítica, e é isso que o monumento nos convida a fazer.
Hoje, ao caminhar entre as ruínas, percebemos também marcas do tempo. Cavidades onde outrora cabiam barras de ferro que uniam blocos. Números riscados indicando setores, sulcos de ferramentas, grafites antigos e camadas estratigráficas que guardam restos de usos diversos. Cada marca conta uma história de reutilização e ressignificação. Restauradores contemporâneos enfrentam escolhas difíceis: consolidar, reconstruir parcialmente ou deixar cicatrizes visíveis como testemunho da história. A decisão é também política e ética, porque a forma como tratamos o passado revela valores presentes. O Coliseu, então, continua a ser uma escola de paradoxos, um monumento de linhas perfeitas que fala da soma de milhares de mãos anônimas. Um edifício público erguido para celebrar poder, que paradoxalmente se tornou um símbolo contestado e plural. Ao olhar hoje para suas arcadas vazias, pensamos em quem construiu, em quem assistiu e em quem sofreu ali. Pensamos na habilidade técnica que permitiu erguê-lo e nos procedimentos que o mantiveram vivo por séculos. Pensamos também na responsabilidade presente: preservar, estudar e contar essa história com rigor, sem reduzir o passado a espetáculos ou a selos identitários. Antes de fechar, um último retorno ao detalhe que talvez mude a forma como você olha para a arena. O hipogeu não era um espaço marginal, era o coração funcional do espetáculo, uma espécie de cérebro mecânico que programava as emoções da cidade. Ao entender seus corredores, elevadores e oficinas, compreenderemos melhor o Coliseu como tecnologia social. Não se trata apenas de ver uma grande construção, mas de ler um sistema onde arquitetura, trabalho humano, animais, mecanismos e política se cruzavam em cada evento. O Coliseu hoje é turismo, museu a céu aberto, laboratório arqueológico e símbolo que continua em disputa. Visitar não é apenas passear entre ruínas, é um encontro com camadas complexas de história. Se você vier, procure entender as marcas, ouvir as interpretações diversas e lembrar que cada pedra foi inscrita por múltiplas mãos ao longo do tempo. Se este olhar inédito sobre o gigante romano despertou sua curiosidade, compartilhe nos comentários qual aspecto mais surpreendeu você: o hipogeu, a logística, o velárium ou a política por trás do espetáculo? E confira as fontes recomendadas na descrição se quiser aprofundar. E se puder, visite com atenção. O Coliseu ainda fala, e escutá-lo exige olhos que vejam além da fachada.